Olá, hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, é bem provocador. É um texto do presbítero Marcos Benedito, o título é A Igreja Primitiva e a Soberba dos Dias Atuais. E, assim, só pelo título a gente já sente que vem chumbo grosso por aí, né? A ideia é a gente explorar esse contraste que ele desenha entre a igreja cristã lá do início, sabe? Aquela da Bíblia, e o que ele enxerga em muitas comunidades de fé hoje. Exato. E ele já começa botando o dedo na ferida. Com certeza. Ele abre com uma pergunta que, para mim, é o ponto central de tudo. Por que um lugar que deveria ser o centro do amor, da união, acaba virando palco de disputa, de inveja, às vezes até de exclusão? É uma pergunta que meio que desarma a gente, né? Porque muita gente já viveu isso. É uma pergunta retórica, mas com um alvo muito claro. E o critério que ele vai usar para avaliar tudo isso, ele já coloca na mesa. Ele cita o Evangelho de João, quando Jesus diz: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Para o autor, isso não é tipo uma frase bonita, é o teste definitivo. É a identidade do cristianismo autêntico. E a tese dele é que essa identidade foi perdida. Ou pior, trocada. Trocada por uma falsa. Gostei dessa imagem. Então vamos esmiuçar essa crítica. O primeiro pilar que ele ataca é justamente essa ausência de amor. Ele não mede palavras, né? Ele diz que o que se vê são julgamentos, disputas e perseguições internas. É quase a imagem de uma casa em guerra consigo mesma. E ele conecta essa crítica a um sintoma muito claro para ele: o desaparecimento da oração coletiva, daquela solidariedade espiritual. Ele usa um exemplo muito forte do livro de Atos. É quando o apóstolo Pedro é preso. E o texto bíblico diz, e essa é a parte importante, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa palavra contínua é o que pega, né? Não é tipo, vamos lembrar dele na reunião. Sugere uma mobilização, uma urgência, quase uma vigília mesmo. Exatamente. A oração ali não era um item na pauta. Era a pauta. Era a principal ação da comunidade diante da crise de um dos seus. E o autor usa essa imagem para criar um contraste, nossa, um contraste brutal com o que ele vê hoje. E como ele descreve a reação de hoje? O oposto completo. Ele fala em silêncio, distanciamento e, no pior cenário, até uma certa concordância com a injustiça que a pessoa está sofrendo. É a falência do conceito de corpo, sabe? Uma parte sofre e as outras simplesmente ignoram. E ele ainda reforça isso com outro exemplo, o de Paulo e Silas na prisão. Mesmo machucados, presos, a Bíblia diz que eles estavam orando e cantando. E o resultado é um terremoto que liberta todo mundo. O autor usa isso para dizer: olha o poder que existe na fé em meio à dificuldade. E aí ele joga a pergunta de volta, né? E hoje? Quando alguém é ferido, a gente ora junto ou a gente se afasta para não se complicar? É uma provocação muito, muito direta. É uma provocação que leva a gente para o próximo ponto. Se essa é a realidade que ele critica, qual é então esse modelo ideal? O que era essa tal igreja primitiva que ele coloca como referência? Boa. Porque é fácil criticar, mas qual é a proposta? O que ele quer que a gente imagine? É uma utopia? Um bando de gente perfeito? De jeito nenhum. O texto deixa isso bem claro. Não era uma igreja sem problemas. Os próprios textos bíblicos mostram que tinha conflito, tinha discussão, tinha pecado. A diferença, segundo o autor, não era a ausência de problemas, era a presença de vida. Ele cita duas passagens de Atos para ilustrar. A primeira é Atos 2:42, que fala que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 pilares bem definidos, né? Doutrina, comunhão, partilha e oração. Isso, e ele complementa com Atos 4:32. Da multidão dos que criam, era um o coração e a alma. A imagem que ele constrói é de unidade de propósito. O ponto central para ele é que era uma comunidade viva, sensível à direção do Espírito Santo. É essa sensibilidade, essa conexão que ele acha que se perdeu. Entendi. O lance não era perfeição, era conexão. E é aí que entra aquela ideia da inversão de valores que ele menciona, né?
que hoje, em muitos lugares, o pecado é tolerado, mas o justo é perseguido. Isso é muito pesado. Pesadíssimo. É um dos argumentos mais fortes do texto. Ele faz uma analogia com a crítica de Jesus aos fariseus, que eles atam fardos pesados e colocam nos ombros dos outros. O autor aplica essa imagem a certas lideranças de hoje. Ele diz que, em vez de pastores que cuidam, que aliviam, o que se tem são líderes que oprimem, que criam sistemas que esmagam as pessoas. É a inversão total da função. Uau! O diagnóstico é brutal. Mas ele se contenta em apontar os sintomas ou ele tenta ir na raiz do problema? De onde vem essa frieza espiritual toda que ele descreve? Ele vai fundo nisso. E é uma parte bem interessante da análise, porque ele não aponta uma causa só, mas um conjunto de fatores. Ele lista 5, todos com base na Bíblia. Certo. E quais são? O primeiro é o que ele chama de frieza espiritual. Ele liga isso a uma citação de Mateus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para ele, a relação é direta. Quanto mais o pecado se torna normal, comum, mais o amor genuíno desaparece. Faz sentido. O ambiente afeta as relações. Qual o segundo? A segunda causa é a ausência da ação do Espírito Santo. Ele cita o profeta Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. A crítica aqui é que as igrejas podem ter virado máquinas eficientes, organizadas, mas que funcionam na força humana. Falta o motor espiritual, sabe? É uma estrutura oca. Uma casca bonita, mas vazia por dentro. O que me leva à terceira causa, a da religiosidade vazia. Ele cita Jesus de novo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a fé de fachada, né? Exatamente. É a performance. E isso cria um ciclo, porque essa religiosidade vazia leva à quarta causa, a repetição de ritos sem vida. Aqui ele usa uma frase do Apocalipse que é assustadora. Tens nome de que vives e estás morto. A igreja tem a placa, tem a agenda cheia, tem a fama de estar viva, mas por dentro, espiritualmente, está morta. Que imagem! E a quinta causa parece amarrar tudo isso. Ele aponta direto para as lideranças inadequadas, certo? Sim, é a culminação. Ele cita Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. A responsabilidade aqui cai no colo da liderança. E o mais interessante é como essas 5 causas formam um sistema, um ciclo vicioso. Como assim um sistema? Pensa comigo. Uma liderança inadequada, ponto 5, ela promove uma religiosidade de aparências, o ponto 3, que é cheia de ritos sem vida, o ponto 4. Esse ambiente que funciona na força humana acaba afastando a ação do Espírito Santo, que é o ponto 2. E qual o resultado final de tudo isso? A frieza espiritual e a morte do amor. O ponto 1. Uma coisa leva a outra numa espiral para baixo. Uau! Vendo assim como um sistema, a crítica fica ainda mais potente. E o resultado final desse sistema, como ele descreve? Ele descreve com paradoxos. Igrejas cheias de pessoas, mas vazias da presença de Deus. Ou cheias de atividades, mas pobres em comunhão. O ativismo, para ele, virou um substituto da espiritualidade. E a linguagem que ele usa para descrever os líderes que mantêm esse sistema é, francamente, chocante. Ele não alivia, não. Nem um pouco. E é bom deixar claro que estamos aqui refletindo o que está no texto dele. Ele usa termos como líderes sanguinolentos e verdadeiros servos de Satanás. Servos de Satanás. Nossa, a linguagem é pesadíssima. Isso não corre o risco de generalizar demais, de afastar as pessoas que poderiam até promover a mudança? É quase uma declaração de guerra. É uma ótima observação. A intensidade da linguagem dele mostra o tamanho da dor e da indignação. Na visão do autor, ele não está descrevendo um simples erro de gestão. Ele está descrevendo o que ele considera uma ação maligna que destrói a fé das pessoas. Para ele, não tem meio termo. Ou a liderança serve a Deus, cuidando do rebanho, ou, ao dispersar o rebanho, está, na prática, servindo ao adversário. A dureza é proporcional à gravidade da acusação que ele faz. Entendi. É a linguagem de um profeta, não de um consultor.
E diante de um quadro tão sombrio, ele aponta alguma saída, ou o texto é só um lamento? Não, ele oferece um caminho. Mas se o diagnóstico foi radical, a solução também é. Não é um plano de marketing, não são 5 passos para reavivar sua igreja. A solução que ele propõe é um chamado ao arrependimento e ao retorno. Ponto final. Retorno. Retorno ao que exatamente? Ao ponto de partida. As origens. Ele usa uma mensagem do Apocalipse e a igreja de Éfeso, que era uma igreja ótima nas obras, mas que tinha perdido o principal. E a mensagem era: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Para ele, a cura não é inventar a roda, é resgatar o que foi perdido. E o que foi perdido, no caso, seria aquela conexão, o amor, a sensibilidade ao espírito, aqueles pilares do começo. Exatamente. A restauração para o autor é um realinhamento de lealdade. A igreja precisa deixar de ser leal a sistemas, vaidades ou interesses humanos e voltar a ser leal só a Cristo. É um chamado para abandonar os ídolos modernos da religião, sucesso, números, influência, e voltar à simplicidade da devoção. E ele fecha com uma chave para esse processo, não é? Sim, a chave que, para ele, abre a porta dessa prisão que ele descreveu. Ele cita a famosa frase de Jesus: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". A libertação desse sistema de frieza e opressão não vem com uma nova estratégia. Vem com um reencontro corajoso com a verdade. A verdade sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o estado da comunidade. É a verdade que liberta. Então, para a gente resumir a nossa conversa, a gente tem um texto que usa a imagem da igreja primitiva como um espelho para fazer uma crítica muito, muito dura à realidade atual. Ele diagnostica as causas dessa frieza como um sistema e coloca uma responsabilidade grande na liderança. E a solução não é um ajuste, mas um retorno radical aos fundamentos da fé. É isso. É a síntese perfeita. No fim, o texto é um desafio para se olhar além da fachada. Além dos prédios, dos eventos, da música, é um convite para usar aquele critério original que ele propôs. Onde estão os frutos? O amor, a justiça, a comunhão genuína. A pergunta que fica ecoando é: o que define a vitalidade de uma comunidade de fé? A agenda de atividades ou o reflexo do caráter de Cristo nas relações? Isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Sim, o texto todo se baseia nesse contraste entre o ideal do livro de Atos e a realidade de hoje. E isso levanta uma questão maior que vai além do debate religioso. Até que ponto qualquer instituição humana, uma empresa, um país, uma igreja, consegue se manter fiel aos seus ideais de fundação depois de séculos? Essa tensão entre o ideal puro e a realidade imperfeita é inevitável com o passar do tempo. Ou é, como o autor argumenta, sempre um sinal de corrupção que exige um retorno radical e doloroso às origens. É uma questão que o material nos obriga a fazer.